Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira e esta é mais uma das videoaulas do nosso curso de processos estocásticos. Hoje a gente vai falar sobre o tema de especificação e propriedades em processos estocásticos. Muito bem, vamos ver o roteiro. Na verdade é muito simples, a gente vai ver o conceito de especificação, algumas situações de exemplos simples onde isso pode ser feito. E, por fim, a gente vai ver na verdade, vamos ver o conceito de propriedade em processos e vamos ver uma propriedade muito importante que vai ser usada ao longo de todo o curso, que é a propriedade de estacionalidade. A gente vai se deparar com ela em diversos modelos que a gente estudar durante o curso e mesmo fora do curso. É um conceito que é aplicável a qualquer modelo em processo. Muito bem. Só para relembrar o nosso conceito de processo estocástico, né, o que a gente está usando aqui, a gente está referenciando como um conjunto, né, ou uma família também, uma forma de se visualizar, de variáveis aleatórias. Portanto, um processo para a gente, ele vai ser definido como sendo um vetor aleatório, onde esse vetor aleatório, né, as suas componentes vão ser indexadas por um índice I, que está restrito a um espaço que a gente chama de conjunto de indexação gama. Fazendo uma observação, alguns autores chamam isso de parâmetros do processo também. Aqui eu vou separar a indexação, a terminologia de indexação da parametrização, né, porque para evitar certas confusões com relação ao parâmetro do modelo e da indexação. Muitas vezes o parâmetro do modelo vai depender da indexação, né? Mas são dois conceitos que a gente vai separar aqui, pelo menos na nossa videoaula e ao longo do curso. Ok, o que é a especificação? É muito simples. A especificação ela consiste em atribuir uma distribuição conjunta para o meu processo. Como o processo estocástico é um vetor aleatório, portanto, a ele é associada uma distribuição e uma distribuição conjunta. Neste caso, então, quando eu especifico o meu processo, eu estou atribuindo a ele uma distribuição de probabilidade, seja ela discreta ou seja ela contínua, a depender da natureza da variável aleatória envolvida no meu processo. Basicamente, então, o que a gente, como eu disse, né, a distribuição pode ser discreta ou sobre componentes que são variáveis aleatórias discretas ou contínua. Nesse caso, a gente vai especificar alguma função densidade associada. Só para ilustrar, em termos de notação, a gente tem eu sempre estou colocando este índice aqui, ó, né, esse conjunto referente ao processo, tá? Então, ele está destacado em azul e a letra aqui é maiúscula, referente à variável aleatória, né, ou conjunto de variáveis aleatórias. E aqui dentro a gente trabalha com a função amostra, porque afinal de contas as funções probabilidade e as funções densidade, elas são funções com domínios, né, na função amostra. Então, destacado aqui em vermelho e com notação minúsculo, né? Sempre utilizada aqui a notação minúscula. Ok, então eu posso atribuir a distribuição conjunta a esse processo e nesse ato eu tenho a especificação. Uma das ferramentas que a gente usa para especificar, né, é a dependência condicional, né? Quando a gente vê dependência condicional em vetores aleatórios, sobretudo em probabilidade multivariada, a gente vê que a gente pode decompor, na verdade, o nosso vetor aleatório para efeito de estudar probabilidade sobre evento usando de dependência condicional, né?
o simples fato de poder descrever a conjunta como produtos de condicionais e de marginais associados. Vamos ver um exemplo, né, dessa ilustração. Vamos supor o seguinte, vamos pensar num processo estocástico aqui, que eu estou definindo, o qual eu tenho o índice dele restrito de 1 até n. Então, poderia ser considerado os naturais, mas na verdade a gente vai limitar aqui de 1 até n. Na verdade não é bem obter, né? Porque a gente vai propor uma distribuição de probabilidade para esse processo. Ou melhor, não propor uma distribuição, mas uma forma de visualizar essa probabilidade conjunta. Como que eu poderia fazer isso? Lembrando que o meu conjunto de indexação, neste caso aqui, ó, ele é discreto, né? O conjunto de indexação, o I pertence ao conjunto 1, 2, 3, aí assim por diante. Bem, então, uma forma de decompor, né, ou melhor, de expressar essa probabilidade conjunta, seria simplesmente usando de condicionais. A famosa regrinha P de AB é igual a P de A dado B vezes P de B. Neste caso aqui a gente está usando. A gente está quebrando esse vetor aleatório, né, ou evento sobre esse vetor aleatório em a probabilidade de xn, que seria o último índice aqui associado ao vetor, né, ou melhor, a última componente variável aleatória associada ao meu processo, dado todas as outras variáveis, xn-1, xn-2 até x1, vezes a probabilidade xn-1, xn-2 até x1. Então, percebo que aqui eu aplico uma regra de probabilidade condicional para tentar expressar essa distribuição conjunta de uma outra forma. É claro que eu posso desenvolver fazer esse desenvolvimento, né? Reaplicando na minha segunda probabilidade conjunta sobre as variáveis xn menos 1 até x1, a mesma regra. Então, isolando xn menos 1, xn menos 2 até x1, vezes a probabilidade de xn menos 2 até x1. Então, e isso pode ser feito de maneira recorrente, né? É claro que essa expressão, né, basicamente o que eu estou mostrando é que eu posso fatorar essa probabilidade em probabilidades condicionais. E existem várias formas de fatorar a probabilidade de x1, a considerar os eventos, né? Então, eu poderia considerar, não começar por xn, mas por x1. Eu poderia considerar, na verdade, qualquer elemento aqui e qualquer grupo de elementos no segundo termo, de tal forma que eu pudesse fatorar. Então, isso vai gerar várias formas possíveis de fatorar a minha probabilidade conjunta sobre o processo. Nesse caso, trabalhando com indexação discreta, ou seja, que a gente tem um conjunto aqui enumerável de variáveis aleatórias. Mas eu posso trabalhar com um exemplo um pouquinho diferente, no qual eu tenho, por uma situação imposta, uma indexação que seja sobre o conjunto contínuo. Nesse caso aqui, um segmento de reta que eu estou propondo de 0 a n. A ideia é mais ou menos a mesma do caso anterior, só que ao invés de ser o espaço discreto, a gente está considerando o espaço de indexação, o espaço contínuo. Então, vamos ilustrar essa probabilidade da mesma forma, né, reforçando essa ideia de que a indexação aqui considerada ela é contínua. Da mesma forma, né, então eu tenho um espaço de indexação, que eu estou ilustrando aqui, que é o intervalo de 0 a n, e eu poderia quebrar esse espaço de indexação em dois intervalos, né? O W, que seria o primeiro, estou considerando um intervalo de 0 até I', e o S de I' até N, que seria o segundo intervalo, delimitado aqui em vermelho. Então, eles definem, na verdade, dois segmentos, né, ou dois intervalos aqui associados ao conjunto de indexação. Uma forma, então, de expressar a probabilidade conjunta nesse processo, né, de todos, seria simplesmente quebrar ou fatorar, né, usando a probabilidade condicional, da dependência condicional e de probabilidades condicionais,
da seguinte forma, eu vou considerar P de xi pertencente a W, dado xi pertencente a S, vezes a probabilidade de P de xi pertencente a S. Ou seja, este evento aqui, ele pode ser expresso condicionalmente em função desse evento e desse evento aqui. E, não condicionalmente, né, mas em termos de probabilidade, a probabilidade desse evento pode ser descrita pela probabilidade do xi pertencente a W, dado xi pertencente a S, vezes a probabilidade do xi pertencente a S. Lembre-se que aqui a gente está falando de pertencer ao intervalo, a gente está falando da variável aleatória cujo índice pertence a esse intervalo. O intervalo W e o intervalo S aqui expressos. Da mesma forma, de forma análoga, eu poderia quebrar, né, repetir o processo aqui no segundo passo, ou mesmo no primeiro passo aqui, de forma a fatorar essa probabilidade do meu processo de várias maneiras diferentes. Então, nesse caso aqui, né, eu escolhi dois intervalos aqui, de maneira completamente, né, subjetivas, mas eu poderia, por algum interesse, né, no desenvolvimento, quebrar em intervalos específicos. Muito bem. Quando eu falo de especificação, tem um conceito que a gente fala que é de ordem, que está relacionado a o quão bem eu conheço a distribuição de probabilidade associada ao meu processo. Este grau de conhecimento, eu vou colocar aqui, como ele varia, na verdade, de acordo com o conhecimento completo, total da distribuição conjunta, e ele vai, vamos dizer, tendo gradações diferentes à medida que eu conheço as marginais associadas a essa distribuição sobre esse processo. Então, esse grau de conhecimento ele varia em termos de um conhecimento total e completo, que eu considero como sendo a conjunta, e um conhecimento que seria o conhecimento mais simples, que seria só o conhecimento das marginais. Nesse caso, então, a gente vai fazer a definição do que chama de especificação de primeira ordem. O que é especificação de primeira ordem? Eu vou considerar que, sendo um processo, e essa só para frisar, essa é a especificação mais simples, tá? Que é vamos dizer, com o menor conhecimento possível sobre a distribuição, eu tenho quando eu especifico um processo em primeira ordem, eu estou dizendo que para qualquer xi que eu pensar dentro do meu processo, esse é um conjunto, se eu pensar, se eu escolher completamente, de maneira, da forma como eu quiser, se eu escolher uma variável aleatória do meu processo, eu conheço a distribuição dela. Veja que é só desta variável que eu escolhi, uma única. Por isso que ela é chamada de especificação de primeira ordem. Por quê? Porque eu estou informando só sobre uma variável única associada ao meu processo. Pode ser qualquer uma, tá? Mas é ela a distribuição isolada sobre ela. Vamos dar um exemplo? Então, suponha aqui, né, só para ilustrar isso, eu tenho aqui um espaço de indexação discreto, portanto, tenho aqui os índices. Eu pincei um i, seja qualquer aqui. Então, qualquer que seja esse i que eu pinçar, né, no meu processo, no meu conjunto de indexação, eu vou gerar aqui uma variável aleatória, a qual eu vou conhecer a distribuição dela, associada. O processo se repete quando eu trabalho com espaço contínuo, a mesma forma, então eu vou pinçar um i aqui, qualquer, pode escolher para qualquer i que eu quiser escolher sobre o meu espaço. Obviamente eu vou determinar aqui uma variável aleatória, né, que está restrita aqui ao meu processo, né, está dentro do meu processo, e eu vou conhecer a distribuição marginal. Aqui eu estou ilustrando só a f como sendo a densidade, mas poderia ser a distribuição de probabilidade
assumindo que x fosse discreto, né? A minha variável aleatória xi aqui fosse discreta. Olha um exemplo bidimensional, de novo. No bidimensional, no meu espaço de indexação bidimensional, eu teria aqui os índices, os pontos aqui, né, envolvidos no meu espaço de indexação. Eu escolho um, eu estou chamando de i aqui, mas obviamente ele tem duas coordenadas, porque ele está no bidimensional. Esse ponto i vai definir uma variável aleatória xi, e essa variável aleatória ela tem uma distribuição conhecida. Quando eu tenho essa situação, eu tenho uma especificação de primeira ordem. Então, o processo é especificado em primeira ordem. Conhecida essa distribuição em primeira ordem. Ok, mas em segunda ordem, vamos avançar um pouco. Então, vamos considerar que agora a gente tenha o processo conhecido, né, ou especificado em segunda ordem. Qual que é a diferença? É que agora eu não vou escolher só um índice, mas eu posso escolher dois índices, quaisquer xi e xj, tá? Ou melhor, i e j, que definem duas variáveis aleatórias, xi e xj. Quando o processo é especificado em segunda ordem, eu vou dizer que para quaisquer pares de i e j, eu conheço a distribuição de xi e xj conjunta dos dois. Portanto, o que mudou? No primeiro caso, eu conheço a marginal sobre cada xi. Agora, eu conheço todas as marginais possíveis sobre o par xi e xj. Óbvio que eu aumentei o conhecimento sobre a minha distribuição um pouco mais, né? Sobre o meu processo um pouco mais aqui ao determinar essa distribuição dessa forma. Vamos ilustrar no mesmo cenário. Então, é como se eu pinçasse dois índices. Eu estou colocando i e j. Eles podem estar em qualquer posição do meu espaço de indexação. Nesse caso, o espaço sendo discreto, né? E ao pinçar esses dois i e j, eu tenho naturalmente a definição de duas variáveis aleatórias, as quais a gente conhece a distribuição. A gente vai conhecer a distribuição independente de qual i e de qual j eu escolha. Eu conheço sempre. As situações análogas, né? No espaço contínuo é a mesma coisa. Eu vou escolher dois índices, i e j, podem estar posicionados em qualquer local do meu espaço contínuo, que vão definir as duas variáveis, né? xi e xj, e que, por consequência, a gente vai conhecer a distribuição conjunta uma vez que o processo seja especificado em segunda ordem. E, finalmente, o último caso aqui, só para ilustração, né, no caso do conjunto de indexação, o gama seja bidimensional, eu vou escolher dois pontos, i e j aqui, né, que estão dentro do plano, que vão definir duas variáveis aleatórias, né, e essas variáveis a gente conhece a distribuição conjunta associada às mesmas. Essa é a especificação de segunda ordem. E como seria a especificação de R-ésima ordem? Né? Agora a gente aumenta de novo um pouco mais, ou generaliza, né? O quanto que você conhece das distribuições marginais associadas a esse processo. O processo é considerado especificado em R-ésima ordem quando, ao pinçar R índices, né, no meu espaço de indexação, esse caso eu estou denotando como I1, I2 até IR, sejam lá quais forem esses índices, não há restrição, eu vou ter a distribuição conjunta das variáveis aleatórias associadas a estes índices conhecida, né, quando o meu processo é especificado em R-ésima ordem. Para ilustrar aqui, é como se eu pensasse agora não dois índices, mas R índices que estão naturalmente ilustrados aqui. Ó. Podem estar em quaisquer posições. I1, I2 e R colocados aqui. E isso vai gerar um conjunto de variáveis aleatórias, na verdade de R variáveis aleatórias que a gente está pontuando aqui.
justamente que eu estou reforçando que esse x' aqui, ó, ele é o vetor aleatório composto por essas variáveis aleatórias definidas pelo índice, tá? E o fato de eu especificar em enésima ordem, eu vou conhecer essa distribuição de todas essas variáveis. De maneira similar, né, eu tenho o caso do espaço de contínuo, vou escolher os índices, né, pinçar os índices, sejam lá quais forem os índices, eles vão ter associados a cada um dos índices as variáveis aleatórias definidas e naturalmente eu também vou conhecer a distribuição. De maneira idêntica, eu vou ter o meu conjunto de indexação, então a escolha dos Is, né, e dos RIs, dos R índices associados aqui, que vão definir o vetor aleatório. Então, automaticamente esses índices definem aqui um vetor aleatório composto por essas variáveis aleatórias. Veja que ele é menor, né, do que o processo como um todo, né? Ele tem variáveis, componentes desse processo, mas ele está contido naturalmente nesse processo. E todas elas eu vou ter o conhecimento sobre a distribuição conjunta desse fx'. Então, essa é a especificação em R-ésima ordem. Você vê que eu estou aumentando o conhecimento. Então, antes eu conhecia só as marginais isoladas, depois as marginais, nesse caso, variáveis 2A2, né? E agora em grupos de R variáveis, né? Sendo esse R, obviamente, genérico. A especificação completa é óbvia, né? É quando eu tenho o conhecimento da distribuição conjunta de maneira definida, né? Então, eu tenho a distribuição conjunta para o meu processo associado aqui. Uma observação que é importante, quando eu tenho conhecimento sobre a distribuição completa, né? A especificação completa que define a distribuição conjunta do meu processo, automaticamente eu tenho a especificação nas R-ésimas ordens. O que não acontece caso contrário. Caso eu tenha somente as marginais, isso não é possível, tá? Ok, vamos ver um exemplo. Então, eu estou considerando aqui, a gente vai considerar uma situação de segunda ordem, tá? Na qual eu vou fazer uma especificação, eu vou propor uma distribuição para o meu processo aqui, definida aqui com a indexação sobre o meu conjunto de gama aqui, considerado. Então, a especificação em segunda ordem, então o que a gente viu? A gente viu que uma vez que dada a indexação, a gente está considerando contínua aqui, se eu pensar dois índices associados à indexação I e J, eu vou ter uma variável aleatória associada a I e uma variável aleatória associada a J. Se eu vou especificar, o que eu vou fazer é determinar a distribuição conjunta dessas duas, que é o que eu vou fazer. Então, isso define esse vetor aleatório composto pelas duas, para quaisquer I e J. Eu vou propor aqui, só como título de exemplo, que este vetor bivariado tem uma distribuição normal. Então, eu estou propondo que esse vetor tem uma distribuição normal. Portanto, ele vai ter um vetor de médias, né, um vetor μ, que é equivalente às médias das marginais, e uma matriz de covariância, sigma, que vai informar sobre as covariâncias das minhas variáveis aleatórias. Como ele é um vetor aleatório de duas dimensões, né, o meu vetor μ vai ser um vetor coluna de 2 por 1, né, e aqui uma matriz sigma 2 por 2. Eu vou colocar aqui, primeiro, assim, agora eu estou especificando, então eu vou determinar essa distribuição. Vou determinar que essa distribuição seja constante, tá? Nesse caso aqui, essa distribuição aqui seja
constante não, perdão, com a média, né, igual a zero, ao vetor nulo aqui, né, 0, 0 aqui, ok? Então, é como se eu estivesse pontuando aqui que a média seria aqui. Eu estou automaticamente definindo que a superfície da minha distribuição normal, o ponto de moda dela é em cima da origem aqui, ó, do 0, 0 seria. E eu vou definir uma outra informação, que é o seguinte. Eu vou pegar a distância entre I e J aqui no meu espaço de indexação. Tá? Essa distância, naturalmente, aqui ela vai ser descrita como o módulo da diferença entre I e J. Né? Uma continha muito simples. Eu vou definir o seguinte, por uma simples proposta aqui da minha especificação, né? de como eu quero modelar esse processo, né? Como eu quero atribuir distribuição a ele. Eu vou assumir que quanto mais distante esses índices forem no meu espaço de indexação, menos correlacionadas essas variáveis são. Por uma questão simplesmente de... Mas nesse caso aqui eu estou fixando isso, né? Estou assumindo isso, mas isso tem muitas aplicações em situações reais, onde quando esses índices são distantes no seu espaço, eu tenho a menor correlação entre essas variáveis. Para fazer isso, eu construo aqui uma matriz de covariância, na qual os meus, aqui as variâncias, eu estou considerando como sendo 1, e que os meus as minhas covariâncias elas sejam proporcionais, né? Ou sejam elas sejam uma função, né, da minha distância, justamente para produzir isso. Quanto menor a minha, ou melhor, quanto maior a minha distância entre I e J, menos correlacionadas as variáveis estarão em detrimento desta covariância definida. Então, ele é um exemplo aqui e que se aplica em algumas situações de modelos reais que a gente estuda. Ok, comentando um pouquinho a respeito de modelos paramétricos, tá? A gente vai trabalhar, a maior parte dos nossos modelos tem parâmetros associados, né? Eles são modelos que envolvem vetores paramétricos que definem essas distribuições. Nesse caso, eu estou considerando vetor paramétrico, mas na verdade ele é muito mais amplo. Ele em alguns casos a gente tem matrizes de parâmetros, então tem muitas informações paramétricas que vão definir o meu modelo. E esses parâmetros, qual que é a ideia dos modelos paramétricos? É que essa informação dos parâmetros ele informe, né, sobre a distribuição conjunta, ele seja um termo, né, ou uma constante que está presente, né, na distribuição conjunta. Uma constante, dependendo da interpretação que se dá, né, da abordagem que se vê o parâmetro. Né? Uma abordagem bayesiana ou uma abordagem clássica, temos divergências com relação a essa visão, essa interpretação. Alguns dos modelos paramétricos que a gente vai trabalhar, né, são cadeias de Markov, né, processo de Poisson. A cadeia de Markov, a gente tem as matrizes, né, chamadas matrizes de probabilidade de transição, que são parâmetros do meu modelo. Os processos de Poisson, que vão ser descritos pela função intensidade. Então, a função intensidade e principalmente os parâmetros que definem essa função intensidade serão vistos como vetores paramétricos, assim como modelos Box-Jenkins para séries temporais também tem componentes paramétricas que vão informar sobre a distribuição conjunta do meu modelo. Ok, vamos falar um pouquinho agora sobre propriedades. Quando eu falo de propriedades aqui, de maneira geral, o que eu estou dizendo é que eu vou trabalhar com processos estocásticos que
os quais a distribuição conjunta, né, e elas vão obedecer a algumas propriedades. Quando eu coloco propriedade, significa restrição, ou seja, não vale qualquer distribuição conjunta. A gente vai tratar de algumas distribuições conjuntas específicas, tá? Isso é para trazer para um cenário onde a gente tenha, na verdade, ao obedecer essas propriedades, né, ou a propriedade, no caso que a gente vai estudar, uma só aqui ao longo do nosso curso, a gente vai focar em uma só, a gente tem uma facilidade com relação a resultados, a gente tem alguns resultados associados que vão vão facilitar, né, a utilização do modelo específico. Então, quando eu trabalho com modelos paramétricos, né, essa restrição que eu coloco na distribuição, né, no como a distribuição deve se dar, elas vão implicar em restrições nos meus parâmetros. Então, quando eu tenho uma distribuição conjunta que tem uma determinada propriedade, ela vai ter uma condição no meu vetor paramétrico. Então, não vai ser todos os parâmetros possíveis que eu posso associar quando a distribuição obedece àquela propriedade respectiva. A gente vai falar aqui de uma propriedade, mas tem outras propriedades em processos, tá? A gente vai falar de estacionariedade. Basicamente, a estacionariedade tem dois tipos. Tem uma que é a chamada forte, e na estacionariedade forte, a gente tem uma restrição sobre a distribuição conjunta de probabilidade do meu processo. Diferente da chamada estacionariedade fraca. A estacionariedade fraca, a gente vai impor uma restrição na esperança, num valor, né, esperado, de uma G associada ao meu processo. Então, aqui veja que o nosso G ele é uma função do vetor aleatório colocado aqui. Então, a diferença é que a forte lida com a distribuição e a fraca lida com a esperança. Interessante é o seguinte, como aqui eu tenho uma restrição na distribuição, restrições na distribuição automaticamente geram restrições no valor esperado, por um simples motivo. O valor esperado ele é uma função da função de distribuição de probabilidade associada ao meu processo, ou a variável aleatória, se quiserem. Mas a estacionariedade fraca, né, ela não implica na forte. Por quê? Porque uma vez que eu falo, né, ou restringo o meu valor esperado, eu automaticamente não restringo a distribuição, né? Se a gente sabe que a distribuição de uma variável aleatória, para ilustrar, é normal com um parâmetro μ, sigma, a gente sabe automaticamente que a sua média é μ. Mas se eu falo que uma variável aleatória tem uma média μ, eu não posso dizer que ela tem automaticamente uma distribuição normal. Ela pode ter qualquer distribuição, né? Exponencial, enfim, qualquer distribuição simplesmente com a média μ atribuída. Então, é interessante essa dinâmica da restrição, né, ou da estacionariedade forte implicar na fraca, mas a fraca, obviamente, não implicar na forte. Que é justamente o que eu estou comentando aqui. Ok, então vamos avançar um pouquinho mais, falando um pouquinho de estacionariedade forte. Vamos considerar aqui um exemplo na qual eu estou considerando a especificação de R ésima ordem, ou seja, eu conheço a distribuição de R variáveis associadas ao meu, né, de R variáveis aleatórias com os índices associados ao meu processo. Então, aqui eu vou ilustrar o seguinte, a gente vai começar, eu vou considerar aqui um espaço contínuo de indexação, tá? E a gente vai pensar R pontos aqui, ó. I1, I2 e R aqui.
Naturalmente, esses R pontos escolhidos aqui no meu espaço de indexação, eles definem um vetor aleatório. O x', a exemplo da mesma forma como quando a gente trabalhou com o conceito de especificação, aqui eu vou ter, então, R componentes aqui nesse vetor aleatório. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um salto, tá? Com esses índices aqui. Então, eu vou pegar esses índices e fazer um salto, um deslocamento, de tal maneira que eu preserve a mesma relação de distanciamento, aqui nesse caso aqui, considerando o espaço contínuo, né? A mesma relação entre os pontos aqui, ó. Tanto que eu só somei um H aqui, ó, nessa movimentação. O que eu fiz foi uma translação nos pontos aqui, ó, né? Eu movimentei esses pontos em H, né? Numa distância H. E a relação preservou a mesma, né? Aqui 1 e 1, aqui e 1 mais H. Aqui 2 mais H. Então, eles preservam a mesma relação. E aqui eu vou ter uma distribuição, eu tenho um vetor aleatório, agora associado a esses índices. Tá? Associado ao I1 mais H, I2 mais H. Então, esse aqui definiu um vetor aleatório, esses pontos definiram um vetor aleatório. Só que esses pontos foram gerados, né, os vértices, foram gerados em função do deslocamento dos I pontos aqui. O que diz a estacionariedade forte? Ela diz o seguinte, que a distribuição conjunta de x', ela vai ser igual à distribuição conjunta do x duas linhas. Então, essa é a restrição. Veja que, né, a princípio, poderia ter uma distribuição aqui e uma distribuição diferente associada aos pontos em verde. O que a estacionariedade forte... O que a estacionariedade forte vai falar é que esta distribuição, dada essa translação, ela é igual. Então, a mesma distribuição conjunta para esses pontos, ou para essas variáveis aleatórias aqui, vai ser a mesma associada a estas variáveis aleatórias dentro do x duas linhas. Então, essa é a chamada estacionariedade de R-ésima ordem. Tá? E eu posso extrapolar, ou melhor, colocar essa estacionariedade em diferentes ordens. Primeira ordem, segunda ordem, a R-ésima, como a gente colocou aqui. E assim por diante. O que é estacionariedade fraca? Né? Como é que a gente vai definir a restrição imposta ao processo que define a estacionariedade fraca? Vou considerar a mesma situação, de novo. Eu vou ter, nesse caso, a gente vai considerar a especificação de R-ésima ordem, tá? O meu processo definido, o meu espaço com meus pontos escolhidos no espaço de indexação. Os R pontos aqui associados aos índices, o vetor aleatório definido por ele, a translação, né, o deslocamento desse conjunto de pontos aqui, em verde, né, de H, né, então o deslocamento por um H, que seria quanto eu estou movimentando esses pontos aqui em verde, e o vetor aleatório associado a esses pontos aqui. Como a estacionariedade fraca ela lida com restrição sobre a esperança, o que eu vou dizer é o seguinte, é que a esperança de uma G, desses vetores, desse vetor aleatório, né, ou dessas variáveis aleatórias dentro do x', ela vai ser igual à esperança do G do x duas linhas, que são todas essas variáveis associadas aqui. Com isso, a gente tem a definição do que é a estacionariedade fraca em R-ésima ordem. Tá? Ela pode ser extrapolada. Então, a diferença é que antes eu tinha a restrição sobre a distribuição, né, conjunta dos dois vetores. Agora eu tenho a restrição sobre o valor esperado, mas que não implica necessariamente na restrição sobre a distribuição. Ok, vamos ver um exemplo, né? Um caso de estacionariedade forte aqui. E eu vou considerar em primeira ordem para
para ilustrar mais facilmente, né? Olha esse caso aqui. Então, eu estou considerando o mesmo processo, né? Com espaço de indexação em gama aqui, né? Então, xis são as componentes desse processo. Aqui eu estou dizendo que a distribuição do xi é normal, com médias de 0 e variância sigma 2, para qualquer xi, né, presente aqui. Veja que todos têm a mesma distribuição. Todos os xis têm a mesma distribuição. Naturalmente, aqui eu tenho um processo estacionário forte, em primeira ordem. Agora, olha esse caso. E se eu, ao invés de colocar o 0 aqui na distribuição, eu colocasse o i? O que acontece? Agora eu não tenho estacionariedade forte aqui. Por quê? Porque à medida que eu vario o meu i, né, que eu escolho i's diferentes, eu tenho distribuições diferentes associadas ao meu xi. Portanto, aqui eu não teria esse processo, né, estacionário forte em primeira ordem, segundo definido por essa distribuição aqui. Bem, e a estacionariedade fraca? Né? Vamos considerar um exemplo aqui de estacionariedade fraca. Simplesmente se eu considerasse que a esperança das marginais aqui, né, dos xis do meu vetor aleatório, fosse em mi. Veja que eu estou dizendo que para qualquer i que eu considere, a esperança do xi sempre é constante, sempre é a mesma. Ou seja, todas as esperanças são iguais. Portanto, aqui eu teria um processo estacionário fraco em primeira ordem. Se eu, ao invés de colocar aqui o meu processo a média é constante, mas a média dependa do meu i, nesse caso aqui de uma forma linear, estou propondo beta 0 e beta 1 como constantes, uma reta aqui, né, que vai fazer com que a minha média varie em função do meu i. Eu não tenho todos os valores das esperanças constantes para qualquer i, portanto, eu não teria aqui a estacionariedade fraca, como exemplo. Algumas observações finais, tá? Primeiro, a maioria das especificações que a gente vai tratar aqui no curso, todas elas são menores do que a de terceira ordem. Geralmente a gente trata em modelos, nos modelos por exemplo, de geoestatística, sempre a gente está tratando com especificações menores do que terceira ordem. A gente nunca está interessado em mais do que a distribuição de dois índices, né? com variáveis aleatórias associadas a dois índices no meu processo. Mas é óbvio que tem outros processos que trabalham com especificações de mais alta ordem. Segundo ponto, com relação aos modelos paramétricos, a gente vai trabalhar com alguns modelos sob estacionalidade. A gente vai ter interesse em trabalhar nesses modelos sob a condição de estacionalidade. Existem, eu posso trabalhar com esses modelos sem estacionalidade? Sim. Né? Mas aí você vai ter, vamos dizer, você aumenta o grau de complexidade da sua distribuição conjunta. Sob estacionalidade, a gente tem uma facilidade um pouco maior, né? Situações mais simples, né, de modelar. Um exemplo aqui, isso vai estar relacionado diretamente, são cadeias de Markov. A gente vai estar interessado, inclusive, em obter distribuições que a gente chama de distribuições estacionárias. Em filas também, a gente vai ter alguns resultados ao aplicar modelos de filas sob estacionalidade, condições sob estacionalidade, e modelos de box-Jenkins, né, especificamente os modelos ARMA, né, que todos eles lidam, né, sobre processos estacionários. A gente vai estudar processos não estacionários em séries temporais, mas a gente vai ver que, basicamente, a gente vai converter tudo a processos estacionários. Quando a gente lida com uma situação não estacionária, o que a gente faz é transformar ela numa situação de estacionariedade. Ok? E com relação às outras propriedades. Então, existem outras propriedades em processos, tá?
que eu não comentei aqui, mas que tem aplicações, né? Tem situações que são aplicáveis, né? Duas que eu estou citando aqui, reversibilidade de processo e ergodicidade. Ergodicidade, por exemplo, em cadeia de Markov, está muito presente. Reversibilidade em séries temporais também está muito presente. Ok? Bem, com isso a gente finaliza essa videoaula e a gente se encontra aí numa próxima.